Não espere que o seu MVP seja perfeito. A gente não está falando de um produto aqui. Geralmente aquele cara que é dev, ele é muito perfeccionista. Cara, você que é dev e que é perfeccionista, cara, para com isso. Se você está querendo desenvolver uma startup, não é por aí. Você precisa entender que você precisa desenvolver um mínimo produto viável para validar a sua ideia. Talvez você pense que sim, não, eu tenho a melhor ideia do mundo. Cara, isso tem que vir da boca da pessoa que vai utilizar o seu SaaS, que vai utilizar a sua solução. Então, se você não tem isso da boca dessa pessoa, você precisa validar com pelo menos 10 pessoas, 10 potenciais clientes que vão te dizer de fato, essa solução é sensacional para mim. Essa solução resolve o meu problema. E ponto final. É isso aí, cara. Parabéns. Você deixou de ser perfeccionista, começou a desenvolver uma solução que faz sentido para as pessoas, que resolve a dor das pessoas, que tem uma entrega de valor sensacional. Eu vou te ajudar também a desenvolver aqui uma proposta de valor, de forma com que você consiga mostrar que a sua ideia faz sentido, que a sua ideia tem valor, que a sua ideia é uma ideia sensacional, não só da sua boca, mas também que faça sentido para outras pessoas, beleza? E aí, Dev, vamos lá? Cara, como você me conhece, né? Meu nome é Matheus Leão. Eu já desenvolvi uma startup SaaS. Estou aqui construindo uma segunda startup SaaS. E nesse momento, nesse dia, eu separei para te falar sobre MVP. Sobre a importância do MVP, sobre os testes, sobre tudo aquilo que você precisa saber realmente sobre a construção de um MVP. Então, se liga aqui nesse conteúdo, né? MVP, como você já sabe, significa mínimo produto viável. O MVP é uma versão mínima de um produto, mas uma versão que seja funcional. Ou seja, ela é uma versão que o usuário, o cliente, consegue visualizar, entender como o seu produto funciona e já te dar um feedback para que você possa melhorar o seu produto antes de lançar ele no mercado. Deu para entender? Então, é isso aí. MVP é muito importante na construção de uma startup, de uma startup SaaS e, na verdade, está sendo utilizado também para a construção de outros produtos. O MVP, pessoal, MVP, na verdade, ele não é um protótipo, né? Às vezes, quando você está construindo um produto, você está construindo um SaaS, as pessoas vão fazer o seguinte, vão reunir, vão pensar em uma solução para um problema que realmente existe ou hipoteticamente existe na mente delas, mas elas precisam saber se aquilo faz sentido ou não. Se a solução que elas estão desenvolvendo realmente faz sentido ou realmente é algo da cabeça delas e que não faz sentido para o mercado. Então, dito isto, essas hipóteses precisam ser validadas. Você, ao construir um MVP, você constrói um produto que possa ser visualizado pelo cliente e de forma que esse cliente ou esse prospect, aquela pessoa que pode se tornar o seu cliente, ele te dê um primeiro feedback daquele produto. Então, a função do MVP é melhorar o seu produto antes que ele realmente seja lançado no mercado. O MVP é muito importante. A gente vai falar aqui sobre muitas características do MVP, sobre a importância dele nessa trajetória. Mas o MVP realmente ele não é um protótipo. Por quê? O protótipo é algo muito embrionário, muito novo, né? Então, você pode fazer um protótipo de uma aplicação, talvez num papel, mas que não tenha uma função, não seja funcional. Ela não consegue transmitir a ideia do seu projeto, né? Então, se você tem algo que não consegue transmitir a ideia central do seu projeto, quer dizer que
não é um MVP. O MVP tem uma característica muito forte. Ele tem a ideia principal que você vai trabalhar, a ideia central. E essa ideia central que vai ser trabalhada, ela precisa ser muito bem compreendida para aqueles clientes, para aqueles prospects, aquelas pessoas que realmente irão utilizar a solução. Veja que o MVP também não é o produto final, assim como ele não é o protótipo. O MVP ele está mais ou menos no meio termo entre o protótipo e o produto final. O produto final, a gente sabe que ele nunca está 100% pronto. Ele é uma construção. Você vai construindo o produto e ele vai sendo melhorado, ele vai sendo desenvolvido e aperfeiçoado através do ciclo de feedbacks dos seus clientes. Mas o MVP, ele é talvez o ponto de partida onde você vai conseguir encurtar o tempo para a maturidade do seu software como serviço, do seu SaaS, tá? Então, primeiro, eu falei aqui o que é o MVP e algumas características, o que é um MVP, o que não é um MVP, são coisas que realmente fazem diferença se você souber definir e aplicar um MVP no seu projeto. Então você pode estar me perguntando, Matheus, olha, por que eu vou desenvolver um MVP e por que o MVP é uma oportunidade? Por que eu devo fazer isso? Por que o MVP vai me ajudar e como vai me ajudar? Tá? Então, o primeiro ponto aqui, ele prova a viabilidade da sua ideia. Talvez você tenha tido uma ideia que você pensa assim, cara, essa ideia é muito boa essa ideia, porém, você não tem certeza absoluta ou talvez os membros da sua equipe não tenham certeza absoluta que realmente é uma ideia boa. O seu ponto de vista talvez é diferente do ponto de vista de quem você pretende entregar aquela solução. Você talvez seja um desenvolvedor, você está me acompanhando aqui, talvez seja um desenvolvedor. E veja bem, o ponto de vista de um desenvolvedor talvez é diferente de um empresário, de uma pessoa que vai utilizar o seu software. Então, a ideia aqui é você pensar como essa pessoa e fazer com que essa pessoa consiga entender se realmente aquela solução faz sentido ou não para ela. Quando você começa a mostrar a sua ideia e como você pretende resolvê-la, que é através do MVP, você consegue validar a sua ideia. Você consegue entender se faz sentido ou não continuar no desenvolvimento daquele projeto. Note, se você tem uma ideia que para você é uma ideia muito boa, porém, para aquelas pessoas que você espera ou esperava que utilizasse a solução, diz para você que aquela ideia não é tão boa assim e que precisa de alguns ajustes, isso que é realmente o feedback que você precisa para a melhoria do seu MVP. O MVP pode ter mais de uma versão, você pode melhorar o MVP. Agora, depois de um determinado tempo, esse MVP ele já se transforma efetivamente em um produto. Ele se transforma no seu SaaS, que aqui a gente está falando de software como serviço. Então, quem está construindo startup, uma das primeiras coisas a se fazer, com certeza, é validar a ideia, que é o ponto que a gente trabalhou aqui. Um segundo ponto aqui muito interessante é que você consegue reduzir o tempo com desenvolvimento e também com custos que você talvez não esperava. Uma vez que você consegue receber feedback dessa primeira versão do produto e você consegue entregar novamente para aquelas pessoas que testaram uma nova versão,
você já consegue colher feedback e já entregar uma nova solução, uma solução melhorada para aquelas pessoas testarem novamente. E com esse ciclo de feedback, você consegue sim encurtar muito tempo e também recursos financeiros. Por que isso, Matheus? Veja bem, se você não colhe feedback utilizando o seu MVP, isso quer dizer que você vai adiar a melhoria do software. Talvez você vai desenvolver por muito tempo um software e depois de muito tempo você vai perceber que algumas funcionalidades talvez nunca serão utilizadas e você simplesmente perdeu muito tempo fazendo aquilo que os usuários não tinham interesse algum. Por outro lado, se você utiliza o MVP para colher feedbacks, melhorar o software e entregar novamente para os clientes, ou pelo menos colher novos feedbacks, o que você faz? Você acelera o ciclo de desenvolvimento do seu software, fazendo com que ele vá muito mais rápido para o mercado, fazendo com que ele seja cada vez mais atrativos para aquelas pessoas que realmente precisam daquela solução. E o terceiro ponto, que é efetivamente esse ciclo de feedback. Então, você colhe feedbacks e vive e continua nesse ciclo de feedbacks até realmente você conquistar o seu primeiro cliente. Uma pessoa que entendeu que aquela solução realmente faz sentido para ser utilizada por ele. E aí, esse MVP, ele agora se torna um produto que já está sendo utilizado no mercado, está sendo utilizado por algum cliente. Ou seja, você conseguiu evoluir o seu SaaS, você conseguiu evoluir a sua solução a um ponto que as pessoas consigam utilizá-las e enxergar valor naquilo que foi feito, naquilo que foi desenvolvido. Pessoal, tá dando para entender isso aí, tá? Você que está me acompanhando aqui, deixa o seu like, curte esse vídeo, comenta, compartilha com seu amigo que também talvez está desenvolvendo aí um startup com você ou até mesmo que faz parte da sua equipe, né? Então faça isso, compartilhe esse conteúdo, faça que esse conteúdo alcance mais pessoas, beleza? Olha, agora nós vamos falar aqui sobre o seguinte: Matheus, eu devo ou não construir um MVP? Matheus, eu devo realmente construir um MVP ou não? Tá? Então a gente vai falar sobre isso agora. É claro que deve, né? É claro que você deve construir um MVP. O MVP vai encurtar muito essa jornada que você está pensando em trilhar. Ele vai encurtar bastante, ou seja, você consegue alcançar os seus objetivos mais rapidamente, você encurta o tempo, você consegue colocar a solução no mercado de uma forma mais rápida, você consegue colher feedbacks, você consegue melhorar o seu produto de uma forma tão sensacional, porque você não precisa nem desenvolver o produto para começar a colher feedback. É isso que é sensacional aí no MVP. Você constrói algo e consegue colher feedback sem que o produto esteja inteiramente pronto. Você faz uma coisa mínima, por isso que chama mínimo produto viável. É mínimo, você utiliza a ideia central do seu projeto e entrega aquilo como uma versão mínima do seu produto mesmo. E já consegue colher feedbacks. Isso faz encurtar o tempo. Então, por isso sim, você deve desenvolver um MVP. Se você está pensando em trabalhar na startup e construir uma startup ou conhece alguém que está nessa jornada, então dê essa orientação, compartilhe esse conteúdo com essa pessoa, porque com certeza vai ajudar bastante. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas para você do que você não deve fazer
quando você estiver desenvolvendo ou construindo esse MVP aqui, que foi o que a gente falou. O que eu não devo fazer, Matheus, quando eu estiver construindo um MVP? Primeira coisa é desconsiderar aquilo que o seu time fala, né? A opinião do seu time. Não desconsidere. Então, tem algumas pessoas que têm um ponto de vista diferente do seu, então não desconsidere a opinião dessas pessoas. Em primeiro lugar, opinião do seu time. Segundo, não desconsidere a opinião dos mentores, pessoas envolvidas, pessoas que estão auxiliando a construção daquele produto, daquele SaaS. Não desconsidere a opinião dessas pessoas, tá? Terceiro, não desconsidere a opinião dos prospects, daquelas pessoas que você entende que podem se tornar os seus clientes, aquelas pessoas que possivelmente irão testar o seu MVP. Então aqui a gente está falando de pelo menos 3 grupos de pessoas, tá? Time, mentores, pessoas que estão te ajudando a fazer que aquela ideia realmente aconteça, e os prospects, pessoas que vão te entregar os feedbacks. Então, não desconsidere a opinião dessas pessoas. Isso é muito importante. E por último, eu quero dizer para você, nunca ache que a sua ideia é a melhor ideia do mundo. Algumas pessoas falham muito e muitos projetos morrem aí prematuramente porque falam assim, eu não preciso nem testar a minha ideia. Vamos desenvolver esse produto porque essa ideia é sensacional. Muitas pessoas estão achando que frequentemente vêm as melhores ideias do mundo na mente delas. Então, isso é uma ideia completamente errada, completamente fora de qualquer sentido, porque, na verdade, não existe a melhor ideia do mundo, né? Não existe isso. Existem boas ideias, mas a ideia, ela não vale nada se você não colocar ela em prática. Na verdade, muitas pessoas têm ideias semelhantes à sua o tempo inteiro. Agora, é muito mais difícil entender o que? Se essa ideia que você teve, ela faz sentido para o mercado, se as pessoas realmente vão consumir aquele produto que vai ser gerado a partir dessa ideia, e se você vai ter condições de desenvolver a solução a partir daquela ideia que você teve. Então, é muito mais complexo do que você imagina e ideia por ideia simplesmente não vale nada. Ideia, não existe ideia de R$1 milhão, não existe isso. Existem boas ideias que, se forem colocadas em prática, primeiro do que outra pessoa conseguiu colocar a ideia dele em prática, quer dizer que você tem um produto que pode ser comercializado e aí sim, você pode ter algo que realmente vale dinheiro. Você pode ter um produto nas suas mãos e é exatamente isso que eu quero ajudar você a construir o seu produto para que você possa, com um produto em mãos, com o seu SaaS em mãos, realmente conseguir fazer muito dinheiro com ele. E aí talvez você esteja me perguntando, então, Matheus, como que eu faço para construir meu MVP? Eu entendi que é importante, eu entendi que vai encurtar o meu caminho, que eu realmente preciso, que tem muitos benefícios, mas o que eu realmente preciso fazer para construir meu MVP e para que eu consiga usufruir de todos esses benefícios, de construir um MVP que vou realmente conseguir validar a minha ideia, vou conseguir colher feedback, vou conseguir melhorar o meu produto antes de colocar ele no mercado. Então é exatamente isso aqui que eu vou compartilhar com vocês neste momento. Galera, se você está gostando desse vídeo, não esqueça, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que esse conteúdo realmente possa alcançar aí seus amigos, o pessoal do seu time que está desenvolvendo com você. Com certeza tem dicas aqui que eles vão gostar demais. Então vai lá, faz isso aí pra gente.
Eu vou falar aqui agora 6 etapas para você construir o MVP. A primeira etapa é realmente fazer uma pesquisa de mercado. Eu não sei se você já fez alguma pesquisa de mercado na sua vida, mas se você nunca fez isso, não se assuste porque é muito fácil fazer. Você pode fazer uma pesquisa de mercado boca a boca. Faz uma lista de perguntas, pergunte às pessoas, seus amigos, parentes, fala assim, cara, deixa eu te perguntar, você compraria uma régua flexível? Você compraria isso? Faz sentido para você? Então a pessoa vai falar para você e fala assim, cara, faz muito sentido isso porque uma régua flexível, ela não vai quebrar facilmente, então eu acredito que isso faz muito sentido. E talvez você possa ter aí outras hipóteses a serem validadas, outras perguntas que você pode fazer. Por exemplo, você usaria um aplicativo de delivery de comida para pets, por exemplo? Você usaria um serviço, ao invés de pedir comida para você, pedir comida para o seu pet? Você pergunta isso para a pessoa fica assim, cara, eu acho que isso faz sentido, porque a comida aqui do meu cachorro geralmente acaba e eu não acho no supermercado, e nesse horário, quando acaba 8 horas da noite, o pet shop já está fechado. Então como que eu faço para pedir comida, às vezes só no outro dia, e aí às vezes eu acabo esquecendo e acontece às vezes comigo. Eu acho que faz sentido. Então pergunte isso para mais pessoas. Entenda se realmente faz sentido para mais pessoas aquilo que você está tentando validar. Ou seja, se a sua ideia ela já tem sentido ali logo num primeiro momento, se as pessoas escutam bem, como as pessoas respondem aquilo. Agora, se você quer fazer uma coisa mais elaborada, claro, você vai utilizar um formulário que você vai conseguir colher respostas de uma forma muito mais rápida. Então, aí eu recomendo, por exemplo, o Monkey Survey, recomendo, por exemplo, o Google Forms, e tem outros que você pode também estar fazendo aí, cara, que vai te ajudar demais. Então, a pesquisa de mercado é fundamental para a construção do seu MVP. Se você quer realmente construir um MVP, e um MVP que você vai construir, vai conseguir colher feedback, você vai conseguir ter uma construção de um produto mais eficiente, então faça essa pesquisa que ela vai fazer toda a diferença. Essa pesquisa, por exemplo, você vai conseguir ter lá faixa etária daquela pessoa que você pretende, né, entregar a sua solução. Por exemplo, faixa salarial, o que essa pessoa costuma comprar, consumir, onde ela costuma ir, qual frequência ela faz uma determinada coisa. Então você pode colocar o que você quiser lá. Você vai colher informações para que você consiga construir algo que faça sentido aí para essas pessoas, tá bom? Então, primeira etapa, faça a sua pesquisa de mercado. Vai ser sensacional para você. Segunda coisa, estude os seus concorrentes. Mateus, estudar os concorrentes? Sim, claro. Por quê? Porque possivelmente eles estão fazendo alguma coisa parecida com o que você se propõe a fazer. Então, se pergunte, como que eles estão fazendo isso? A solução deles realmente é boa? O que pode ser melhorado na solução deles? Qual o diferencial da minha ideia em relação aos meus concorrentes? O que eu tenho de novo? Qual o nível de inovação que a minha ideia tem que os meus concorrentes não têm? Então, por que esse MVP que eu vou construir, que eu vou tentar aqui validar, por que ele faz sentido? Porque ele é mais inovador, porque ele tem uma funcionalidade que os outros não têm, ele tem realmente um diferencial, ele consegue ter uma entrega diferente e a proposta de valor dele é totalmente nova, é inovadora, é uma coisa diferente e atrai os clientes talvez de uma forma diferente e por isso faz sentido. Então, estude os seus concorrentes, entenda a solução deles, o que eles fazem, o que eles entregam,
Entenda tudo isso e também você consegue, né, ter uma percepção do mercado, da fatia de mercado que você pode atuar, e eu tenho certeza que isso vai fazer sentido para você, tá? Terceira coisa, defina o fluxo do usuário. O que é o fluxo do usuário? Quando você vai fazer um MVP, você constrói uma tela, algo que a pessoa possa interagir, algo que a pessoa consiga dar uma resposta para você. Então, o fluxo do usuário é exatamente aquilo que você espera que o usuário faça na sua aplicação. Então, por exemplo, se você define 4 etapas, 4 passos para realizar uma determinada tarefa, um determinado cadastro, uma determinada função, você quer que o usuário arraste um objeto e solte em um determinado lugar. Então, isso é um movimento esperado do fluxo do usuário. Ele vai fazer um cadastro, ele vai arrastar um objeto e pronto, ele tinha que fazer só isso. Só que quando o seu usuário, o seu cliente, o seu prospect, ele vai utilizar a sua aplicação, ele faz algo totalmente inesperado. E para sua surpresa, as demais pessoas fazem a mesma coisa. Talvez você projete algo que na sua cabeça você entende que o fluxo deveria ser aquele e que a pessoa não iria conseguir burlar aquele movimento. Mas simplesmente a pessoa talvez corta uma etapa do processo, surpreende você que é programador, provavelmente você já deve ter surpreendido com isso. Você que é dev, você faz algo e o usuário vai lá, consegue ainda fazer uma coisa para complicar a sua vida, mas realmente os usuários são assim. E aí você tem que definir realmente o fluxo do usuário, entender o passo a passo que ele tem que fazer, aquilo que você espera que eles façam, o movimento esperado, todo o fluxo dele até ele fazer a função principal que você havia definido no seu MVP. Porque quando a gente fala de mínimo produto viável, existe uma coisa principal que o usuário deve fazer quando ele utiliza o seu MVP. Então, você define lá, não, o usuário, quando ele tiver contato com a minha solução, ele vai ter esse benefício. Ele vai conseguir fazer essa determinada coisa, essa determinada função, essa funcionalidade, ele vai conseguir utilizar bem. Então, você tem que definir pelo menos isso aí, uma coisa que ele vai conseguir utilizar bem e que isso vai garantir aí que ele cumpriu toda a jornada do fluxo do usuário. Uma quarta etapa aqui para a construção uma quarta etapa aqui, pessoal, para a construção do seu MVP. O que é? Essa quarta etapa, talvez você já tenha ouvido falar dela, que é definir os recursos básicos do seu MVP. Claro, eu falei aqui de uma funcionalidade principal, mas, claro, pode ter outras funcionalidades. Você pode agregar outros recursos no seu MVP que você queira testar também, que você queira colher feedback, mas sempre focando ali no recurso principal que você precisa validar no core do seu business, do seu negócio, da sua startup, beleza? A quinta etapa, projete e desenvolva o seu MVP. Aqui eu estou falando da sua construção do seu MVP mesmo. E aí, para construir MVP, pelo menos eu construí alguns MVPs já na prática mesmo. Claro, eu não vou perder tempo desenhando tela. Eu posso baixar um template, uma coisa pronta, criar um mecanismo da forma que eu espero que o usuário faça, que eu falei aqui do fluxo do usuário, né? Ele vai acessar a aplicação, ele vai fazer isso, ele vai clicar nesse botão, ele vai arrastar isso, ele vai cadastrar, ele vai clicar no form, pronto, vai acontecer essa mágica aqui e pronto, ponto final. É isso que eu espero que ele faça.
Então, eu vou construir um MVP de acordo com aquilo que eu pensei, de acordo com a minha ideia. Agora, eu vou pegar a minha ideia que está na minha mente e vou colocar ela dentro de um software, algo que eu vou construir que seja visual. Não necessariamente o MVP precisa ser um template. Não precisa. Você pode fazer o MVP de várias formas, né? O MVP pode ser até mesmo em um papel, não tem problema nenhum, mas que seja uma coisa que seja possível colher o feedback, que seja possível o seu prospect, o seu cliente, o usuário, te entregar a informação que você precisa, né? Essa que é a principal ideia. Pode ser um vídeo? Pode ser um vídeo. O Eric Ries fala sobre isso, tá? Pode ser um vídeo, pode ser algo, não necessariamente um template HTML, algo nesse sentido. Eu gosto de utilizar templates, né? Para isso, para mim facilita. Eu tenho facilidade para fazer isso. Eu acredito que você que é desenvolvedor tem essa facilidade também. Então, isso é bem tranquilo. Você projeta e constrói o seu MVP. Então, aqui eu falei sobre várias etapas, né? Pesquisa de mercado, estudar os concorrentes, definir o fluxo do usuário, definir os recursos que vão ter nesse MVP, além da funcionalidade principal dele, né? Projetar e desenvolver o seu MVP na prática, né? Desenvolver na prática o seu MVP, que é tirar a sua ideia da mente, tirar a sua ideia e pôr ela em algum lugar que seja possível do usuário interagir e colher feedbacks. Que é o sexto passo, a sexta etapa, que é colher feedbacks, aprender e repetir. Colher feedbacks, aprender e repetir. Gente, essa sexta etapa, ela é fundamental. Colher feedbacks, você aprende com aquilo, com aquelas informações que você conseguiu e você repete novamente o ciclo, melhorando a sua solução, o seu MVP, e depois você volta com aquela solução para o cliente, colhe feedback novamente e você faz esse processo que é aquele processo de construir, medir e aprender, né? Que a gente vai falar mais sobre isso depois. Cara, e aí, para a gente poder finalizar essa live aqui com tudo, eu vou falar aqui com você algo que vai te ajudar aí na sua jornada, algo que vai te ajudar aí para que você realmente consiga desenvolver o seu MVP, que você consiga efetivamente dar alguns passos já para a construção do seu MVP, né? E eu acredito que isso vai fazer todo sentido para você agora. Você que assistiu esse vídeo até aqui, então saiba que agora eu vou te dar alguns hacks, né? Para que você construa um MVP de uma forma mais rápida e que você possa ter clareza nesse processo aí, tá? Então, o primeiro ponto para construir um MVP é você estabelecer os prazos claros, né? Você estabelece as etapas que você vai entregar. Não, eu vou fazer essa entrega aqui, eu vou fazer isso aqui. Então, por exemplo, eu vou tirar minha ideia do papel e vou colocar aqui num template HTML. Eu vou fazer isso. Depois, eu vou pegar esse template, conseguir colocar ele aqui no servidor e vou puxar aqui no meu celular, vou acessar, vou mostrar para alguém, ver se consegue interagir com aquele template que eu fiz, que é um MVP, que é algo embrionário ainda, mas é algo que eu vou conseguir já entender o meu cliente, vou conseguir entender e já conseguir colher feedback, né? Essa que é a principal funcionalidade, como eu tenho falado aqui com vocês. Então, estabeleça os prazos realmente que você precisa para a construção do seu MVP. Segunda coisa, cara, você não precisa fazer isso com um grande número de pessoas, mas você tem que separar aí pelo menos umas 10 pessoas, 15, dependendo 20, até mais pessoas para testar o seu MVP. Mas não são qualquer pessoa, quaisquer pessoas, não.
são pessoas que realmente vão conseguir te dar a resposta que você precisa. Então, por exemplo, você está desenvolvendo um SaaS, uma startup, que ela vai ser B2B, então você não pode apresentar a solução para um usuário comum que vai ser um consumidor final lá na ponta, né? Um customer, e ele não vai conseguir te dar a resposta que você precisa, né? Ele não vai conseguir fazer isso. Simplesmente não vai rolar, não vai dar certo. Para que você consiga colher o feedback que você precisa selecionar um grupo de pessoas que seja um grupo de pessoas que tem um potencial para se tornar o seu cliente. E isso é um passo muito importante, porque as respostas, os feedbacks que essas pessoas vão te dar, onde você vai testar efetivamente o seu MVP, vai fazer sentido para você ou não ali naquele momento. E com certeza vai ser fundamental para a construção da sua solução e do seu produto também. Terceiro ponto aqui, é fundamental que você faça isso. Foque apenas na funcionalidade que é imprescindível. Aquela funcionalidade que não pode faltar. O seu MVP, ele pode até ter outras coisas, mas a funcionalidade, aquilo que realmente é imprescindível, você precisa focar. Coloque toda a sua energia para que aquilo que realmente é imprescindível seja algo principal a ser validado. Algo que vai atrair e tomar o foco do seu produto, do seu serviço, quando você estiver mostrando ele para alguém ou quando alguém estiver interagindo com o seu MVP, né? De forma que você consiga efetivamente fazer com que aquela pessoa teste aquilo que precisa ser testado, né? E não se surpreenda se a pessoa te dá um feedback negativo ou falar que aquela solução sua não tem condição de ser utilizada por ele naquele momento, ou algo naquele sentido, ou que aquele MVP simplesmente não faz sentido para aquelas pessoas. Por exemplo, você desenvolve algo, você pensa algo que você acredita que seja muito bom para aquele grupo de pessoas, mas aquele grupo de pessoas diz para você que não faz sentido usar daquela forma. Algo impede que aquele SaaS seja utilizado, seja consumido por aquele grupo de pessoas. Então, você colhe, pergunta por quê, melhora a solução, volta lá e fala assim: e agora? Faz sentido para vocês com esses ajustes, com essas melhorias? Algumas pessoas simplesmente, cara, não deu certo, desanima e tal. Não, o MVP é exatamente para isso. Você vai, melhora, você vai, evolui o produto, entrega de novo, melhora, evolui o produto, entrega de novo. É assim que deve ser feito com o seu MVP. Você não pode ir lá, receber um feedback negativo, voltar para casa chorando, porque não vai rolar, não vai funcionar assim. E aí você vai querer abandonar o barco, parar de fazer isso. Na verdade não, cara. Você precisa realmente receber os feedbacks negativos também para a evolução do seu produto. Com certeza isso vai ser muito bom para você, vai ser muito sadio para você, tá? Então aqui eu já falei de 3 pontos, né? Que é estabeleça os prazos, que foi o primeiro ponto que eu abordei aqui. Teste em um pequeno grupo de pessoas, mas aquelas pessoas que realmente podem se tornar seus clientes, né? Terceiro, foque nas funcionalidades, nos recursos imprescindíveis para a sua aplicação. E agora o quarto ponto que eu quero comentar aqui com vocês, que é: crie uma aplicação útil e atraente. A pessoa não quer utilizar. Hoje já tem muita informação, muita coisa acontecendo. A pessoa quer utilizar algo prático, algo útil, algo que realmente vai melhorar o dia a dia delas. Se a sua solução não for melhorar de alguma forma o dia a dia daquelas pessoas que você está testando, que você está validando, não faz sentido nem você perder seu tempo para ir lá conversar com aquelas pessoas, se você entender que não vai resolver uma dor delas, que não vai resolver o problema delas. Então, é isso que eu digo para você.
crie algo que seja visualmente bonito, que seja atraente, que possa ser utilizado, que principalmente resolva a dor do seu cliente, do seu possível cliente, tá? E para a gente encerrar aqui, eu vou deixar aqui a última sacada mesmo, né? Você que entrou aqui, né, que está acompanhando a gente aqui por um desses canais, muito obrigado pela sua participação, né? Convido você a voltar mais vezes para acompanhar esse conteúdo, né? Deixe o seu like aí pra gente. E agora vai aí a última sacada para vocês na construção do MVP. Eu citei aqui alguns hacks mesmo que você pode fazer para construir um MVP que realmente seja um MVP sensacional, que é: não espere que o seu MVP seja perfeito. A gente não está falando de um produto aqui. Geralmente aquele cara que é dev, ele é muito perfeccionista. Cara, você que é dev e que é perfeccionista, cara, para com isso. Se você está querendo desenvolver uma startup, não é por aí. Você precisa entender que você precisa desenvolver um mínimo produto viável para validar a sua ideia. Talvez você pense que sim, não, eu tenho a melhor ideia do mundo. Cara, isso tem que vir da boca da pessoa que vai utilizar o seu SaaS, que vai utilizar a sua solução. Então, se você não tem isso da boca dessa pessoa, você precisa validar com pelo menos 10 pessoas, 10 potenciais clientes que vão te dizer de fato: essa solução é sensacional para mim. Essa solução resolve o meu problema. E ponto final. É isso aí, cara. Parabéns. Você deixou de ser perfeccionista, começou a desenvolver uma solução que faz sentido para as pessoas, que resolve a dor das pessoas, que tem uma entrega de valor sensacional. Eu vou te ajudar também a desenvolver aqui uma proposta de valor, de forma com que você consiga mostrar que a sua ideia faz sentido, que a sua ideia tem valor, que a sua ideia é uma ideia sensacional, não só da sua boca, mas também que faça sentido para outras pessoas, beleza? Então, fique assim, um grande abraço para você. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa seu like aí, compartilha, faça sua inscrição no nosso canal. Eu tenho certeza aí que você vai gostar do conteúdo que a gente vai produzir aqui, beleza? Fica assim, Dev. Um grande abraço para você e até mais. Até a próxima.